Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos para mais um evento promovido pelo curso de pós-graduação em ABA, Análise do Comportamento Aplicada para Transtorno do Espectro Autista da Faculdade SensoPEG. Sou a professora Lídia Gonçalves, docente e supervisora técnica do curso. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos alunos e alunas, que acredito que, assim como nós, professores, estão na expectativa para o início de nossas atividades. Eu lembro a vocês que todas as atividades programadas estão mantidas, elas foram apenas adiadas. Os encontros à distância que estamos tendo são presentes da Faculdade SensoPEG para vocês. Temos os encontros presenciais virtualizados, exclusivos para os alunos matriculados na pós-graduação, e as palestras, que são voltadas para os nossos alunos, mas também abertas a toda a comunidade. E eu sei que estão presentes aqui pessoas das mais diversas áreas do conhecimento, das mais diversas áreas da atuação, que têm interesse em conhecer mais sobre a análise do comportamento aplicada e o transtorno do espectro autista. Nosso curso foi cuidadosamente estruturado seguindo as recomendações da ABPMC, que é a Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, com relação à formação do profissional analista do comportamento em nosso país. Além dessa preocupação com a estrutura e com a matriz curricular do curso, nós tivemos uma preocupação especial com a formação do nosso time de docentes. Nossos docentes são profissionais altamente qualificados na área da análise do comportamento aplicada no Brasil. Dentre eles, nós temos o nosso palestrante de hoje, o professor Felipe Magalhães Lemos. O professor Felipe, ele é psicólogo, analista do comportamento e doutorando em análise do comportamento pela UFSCar. Hoje, o professor Felipe vai nos apresentar o tema Avaliação de Problemas de Comportamento, técnicas de análise do comportamento aplicada no contexto educacional. Tenho certeza que será uma palestra muito enriquecedora. Então aproveitem bastante. Professor Felipe, muito obrigada pela presença. Seja bem-vindo. É com você. Um abraço. Obrigado pela apresentação. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Como já foi dito, meu nome é Felipe Magalhães Lemos, sou psicólogo escolar, analista do comportamento, faço meu doutorado em análise do comportamento também, com foco em avaliação de problemas de comportamento. O que eu quero conversar com vocês hoje, o que eu quero transmitir hoje, é formas que a gente pode analisar comportamento, os problemas de comportamento na área escolar. Vocês que são professores, diretores, pedagogos, profissionais de educação no geral, como a gente pode fazer isso na escola? Como a gente pode analisar problemas de comportamento na escola? E de uma certa forma, eu vou fazer isso também na minha pesquisa de doutorado, é o que eu tenho estudado, um procedimento que eu vou adaptar, já existe no exterior, para o Brasil, para que professores possam fazer análise funcional na escola. Esse é o meu objetivo. Para a gente iniciar, eu vou diminuir um pouquinho, porque estou aparecendo muito aqui, né? Então vamos diminuir. Nem tanto, dá para diminuir menos. Ok. Avaliação de problemas de comportamento no contexto escolar. Isso que a gente vai falar hoje. Eu acredito que todos que estão nos assistindo aqui hoje têm interesse em alguma das áreas. Ou vocês têm interesse em autismo, que é a grande parte do que eu trabalho hoje. Eu já trabalhei durante muitos anos com psicologia escolar e autismo. Eu já trabalhei durante muitos anos com psicologia escolar somente. E também trabalho hoje mais com análise clínica do que com escolar. Porque eu não estou mais em escola. Eu trabalhei durante 7 anos somente com escola. Fazia análise do comportamento de crianças com autismo ou crianças de desenvolvimento típico dentro das escolas de uma prefeitura. Eu analisava tanto da escola pública, em alguns casos já fui trabalhar também em escolas particulares, fazia avaliações de comportamento, avaliações de repertório, ajudava os professores a criar procedimentos para que aqueles comportamentos problemáticos se reduzissem ao máximo ou ao mínimo possível para se trabalhar em sala de aula. Essa foi a grande parte da minha formação básica. E atualmente eu trabalho com clínica. E na minha clínica eu preciso ir às escolas dos meus pacientes para fazer orientações de como se lidar com aqueles comportamentos que são problemáticos, como reduzir aqueles comportamentos na sala de aula. É muito importante a gente entender isso, gente, que a análise do comportamento é feita no ambiente em que a criança precisa.
Então, se a criança tem problemas na escola, eu preciso ir à escola. Se ela tem problemas em casa, eu preciso ir na casa também. Se ela tem problemas em outros ambientes, eu estou naquele ambiente para saber. Ok? Então, acho que algumas partes de pessoas aqui são pedagogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, diretores de escola, psicólogos. A gente tem um público bastante vasto. E dessa vez vamos focar no que a gente pode fazer para educadores, né? Pessoas que trabalham em escola ou profissionais de educação, vamos dizer assim, que aí a gente abrange todo o espectro de pessoas. Beleza? Vamos ver o que a gente consegue fazer hoje. Quero fazer o mais claro possível para vocês, tá bom? Vamos dar início. Eu acho que eu vou ter que diminuir aqui, né? Ah, agora sim apareceu meu nome. Deixa eu diminuir. Eu sempre gosto de iniciar, pessoal, com alguma frase que inspire o nosso trabalho no dia, ok? Eu procuro analistas dos comportamentos que tiveram frases célebres que vão mostrar um pouco do que eu quero trabalhar no dia. E essa frase do Skinner, para mim, é muito claro com o que a gente quer fazer. Os principais problemas enfrentados hoje pelo mundo só poderão ser resolvidos se melhorarmos nossa compreensão do comportamento humano. Ou seja, os problemas gerais do mundo vão ser resolvidos quando a gente entender o comportamento das pessoas. Por que tudo está ocorrendo dessa forma hoje no mundo? Por que algumas pessoas estão entrando em divergências tão facilmente? Por que o mundo está tão polarizado? Vamos entender o que está ocorrendo através do comportamento humano. Se eu entendo o comportamento das pessoas, eu consigo entender o que está ocorrendo no mundo. Se eu entendo o comportamento dos meus alunos, eu consigo entender por que eles estão trabalhando daquele jeito. Por que eles se comportam de uma forma inadequada? Por que o pai se comporta daquela forma? Por que a mãe se comporta daquela forma? Por que o meu diretor se comporta daquela forma? Nossa, meu diretor quer que eu trabalhe muito, meu diretor quer que eu faça isso, aquilo. Por que isso ocorre, gente? Vamos fazer uma análise desse comportamento e eu vou entender como agir. Vou entender como agir da melhor forma possível. Ok? É isso que o Skinner quis dizer aqui. Vamos dar início, então, à nossa pequena palestra. O que nós vamos fazer hoje? O que iremos fazer hoje? Compreender como diminuiremos alguns comportamentos. Como que eu posso diminuir comportamento? Primeiro passo para diminuir esses comportamentos. Qual é o primeiro passo? O que é análise funcional? É o primeiro foco do nosso estudo. Porque eu falo para vocês, olha, a gente vai fazer análise funcional. Mas o que é análise funcional? Preciso fazer análise funcional mesmo? Ah, eu trabalho com meus alunos há 20 anos e não faço análise funcional, Felipe. Não precisa fazer análise funcional. Quando a gente começar a estudar, vocês vão começar a perceber e falar assim, nossa, gente, eu acho que eu dei bobeira nesse ponto aqui. Eu podia ter feito um pouquinho diferente. Podia ter feito isso ou aquilo que teria melhorado para o meu aluno. Ou eu não percebi que era isso que estava ocorrendo com o meu aluno nesse momento. Olha, não prestei atenção. Não entendi qual era a função do comportamento e isso ocorreu. Então vocês vão entender isso, vocês vão ver como é fácil. Por que fazer análise funcional? ABC, que nada mais é do que antecedente, comportamento e consequência. Provavelmente vocês já viram isso com a Lídia. Em outras palestras aqui, eu vou pincelar com foco em análise funcional, para que a gente entenda a função dos comportamentos. Eu preciso falar um pouquinho sobre isso, não tem como, tá? Vamos passar rapidinho e vocês vão ver que vai ficar interessante para a gente entender o que a gente vai trabalhar hoje. E vamos falar sobre as funções de comportamento, que é o foco aqui hoje, falar sobre função de comportamento. Vamos seguir em frente para a gente entender isso. Tem que diminuir um pouquinho e vamos lá. Acaba aqui embaixo. Análise funcional. O que é análise funcional? É uma técnica que visa encontrar uma relação de causa-efeito entre o ambiente, ou seja, tudo que permeia o comportamento, e o comportamento-alvo. Então, o que a gente quer saber na análise funcional, pessoal? O que é análise funcional? É quando eu analiso um comportamento e entendo a relação entre o comportamento e o ambiente que o cerca. Porque é o seguinte, em análise comportamental, a gente não acredita que o comportamento ocorra isolado. Sabe o famoso do nada? O que aconteceu? Do nada, ele ficou agressivo. Do nada, ele bate nos colegas. Eu entendo que isso pareça para vocês que é do nada. Como eu falei para vocês, gente, eu trabalhei por muitos anos em escola. O que eu mais ouvi é, ocorre do nada. E o que a gente percebe quando a gente começa a trabalhar com o professor? Que o professor começa a perceber que não é do nada. Existe algo que ocorre antes do comportamento que é frequente. Geralmente esse comportamento ocorre quando aquele antecedente está presente. Vou dar um exemplinho para vocês. Às vezes eu vou dar um exemplo de uma situação real que ocorreu e aí vocês vão compreender.
Tem uma criança que eu comecei a atender na escola, analisar o comportamento, e ele batia muito dos colegas na hora do almoço. Colocava no cadeirão e ele batia. E a análise da professora era, do nada ele bate. Nossa, o que será que acontece que do nada essa criança bate? Vamos tentar entender o que acontece para ele bater do nada. O que será que pode ser? A gente fez essa análise. Eu percebi que todas as vezes antes dele bater, do aluno X bater, que a gente foi descobrir com o tempo que ele era um aluno autista, estava dentro do espectro autista, ele tentava se comunicar com a coleguinha do lado. Então ele virava para a coleguinha e fazia alguns sons que não eram possível de entender, porque ele não estava falando nada especificamente, ele fazia sons, ele tentava se comunicar, mas não existia uma comunicação, porque não tinha receptor do lado. A coleguinha não entendia o que ele estava falando. E a coleguinha virava para ele, para entender o que era, ela não entendia, ela virava para frente que estava comendo. Ele pegava o prato e batia na cabeça da colega. A professora vinha correndo, tirava ele do cadeirão e punha de castigo, ou alguma coisa assim. Eu não vou lembrar do caso especificamente, faz muitos anos. Mas imagine essa situação. Eu sei que exatamente isso acontecia. Ele tentava falar com a colega não dava atenção, ele batia com o prato na cabeça dela. A gente vê que existe um padrão aí. Não é do nada. Sempre antes, só que essa tentativa de comunicação não tinha sido percebido pelos professores. E não é porque o professor não tem capacidade de perceber isso, é porque ele não estava treinado para fazer isso. O professor não estava acostumado que era possível fazer isso. Eu tenho que olhar o que ocorre antes. E se for frequente a mesma coisa que ocorre antes, eu estou vendo um padrão aí. E aí, se eu vejo um padrão, eu posso modificar esse comportamento muito mais fácil. Não é mesmo? É muito mais fácil de fazer. Eu percebo que sempre tem uma tentativa de comunicação. Quando ela não ocorre, ele batia com o prato na cabeça da colega. E notem bem como eu disse, ele batia com o prato. Eu não falei que ele ficava agressivo. Eu não sei se ele está agressivo, porque eu nem entendo esse conceito de agressividade. Quando a gente fala assim, está agressivo, pode ser várias coisas. Qualquer um entende o que quiser. Para mim, agressivo é morder. Para o outro, agressivo é chutar. Para o outro, agressivo é bater. Para um terceiro, para um quarto, agressivo é tudo isso junto. Então, cada um entende a agressividade de um jeito. Agora, bater com o prato na cabeça é muito simples. Você pega o prato e bate na cabeça. Todo mundo entende essa descrição. Então, a gente entende que existe uma causa e efeito. Não é sem causa. Ele tenta se comunicar. Não consegue, bate com o prato na cabeça da colega. Muitas vezes a gente vai ouvir o professor falando assim, mas isso justifica? Tá certo? Eu, como analista de comportamento, eu não estou vendo se está certo ou se está errado. Não é isso que está me importando. Eu quero saber o porquê ocorre. E aí eu consigo modificar, sem precisar da lição de moral na criança. E eu sei que isso é difícil de não fazer, gente. Eu sei que a gente quer chegar e falar para a criança, que feio você está fazendo, não é isso que faz, a tia já ensinou, não faz assim. Eu sei. Isso vai doer no fundo do teu coração não falar que feio. Mas não tem função nenhuma para a criança, ou provavelmente isso é o que mantém o comportamento dele. Porque ele não conseguiu conversar com a coleguinha. Ele bate na coleguinha, a professora vem e conversa com ele. Nossa, agora alguém está falando comigo. Então ele conseguiu alguma comunicação. E a gente não consegue falar assim, nossa, eu vou parar de falar que feio, vou parar de dar uma lição de moral, vou parar de explicar. Porque foi explicado para todo professor que essa é a função de vocês. Vocês têm que explicar o porquê que o comportamento está ocorrendo para a criança ou porquê não deveria ocorrer. O que acontece é que muitas vezes isso não funciona. Porque a criança não para de bater com o prato na cabeça desse jeito. Às vezes tem professor que vai falar assim, não, bateu durante um ano e não bateu mais. O que aconteceu? Mudou de sala? Durante aquele ano inteiro ele bateu. Então, quer dizer, não funcionou. A gente vai verificar isso com o tempo aqui. Toda boa análise funcional, inicialmente, identifica o comportamento problema. Primeira coisa, comportamento problema. Qual que é? Bater com o prato na cabeça. O que antecedeu? Colega conversar com ele. A colega não conversar, no caso, né? Ele tentou se comunicar, a colega não conversou. Esse é um antecedente. E qual consequência manter o comportamento? A professora conversa com ele. A professora está ficando brava. A professora está dando uma lição de moral. Ela está explicando que isso não é legal. Até colocou ele no cantinho do pensamento. E mesmo assim o comportamento se mantém. Identifiquei isso. Básico. Fiz essa parte básica. Toda análise funcional de qualidade garante que identificou a causa do comportamento. Eu fiz esse sistema para vocês, eu sei o que ocorreu antes, que é o antecedente, ele tentou conversar com a coleguinha, eu sei o comportamento, que é bater com o prato na cabeça, e eu sei a consequência, que é dar lição de moral e colocar no cantinho do pensamento. Mas eu não sei por que ele se comportou assim ainda, eu não sei qual a função. E aí a gente vai discutir isso depois aqui.
Só geramos planos de intervenção para problemas de comportamento quando identificamos a causa ou função do comportamento. Sem isso é bobeira eu trabalhar. Eu não faço isso. E vocês não deveriam fazer. Não fique tentando acertar o comportamento do seu aluno. Porque a nossa impressão, e é o que foi ensinado para vocês, é que é melhor tentar alguma coisa do que não tentar nada. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você não tem a mínima ideia do que você está fazendo, às vezes tentar qualquer coisa vai piorar. Mas a partir de agora vocês vão ter ideia do que vocês estão fazendo, que a gente está fazendo essa palestra para isso. Vocês vão saber como identificar um comportamento e, obviamente, vão ficar muitas dúvidas, muitas coisas vão ficar por ser ditas, porque não tem como em uma hora explicar tudo que é análise funcional. Mas estão aí os cursos da SensoPEG para a gente entender melhor isso, né? Então a gente vai ter outras oportunidades de estar conversando sobre isso, beleza? Só para explicar para vocês, talvez eu não volte nesse caso mais, esse caso dessa criancinha, o que aconteceu com a criancinha? Qual que era a função? A função desse comportamento era obter atenção. Ele queria ter a atenção da coleguinha. Não conseguiu daquele jeito, ele bate e consegue a atenção da professora. E aí o comportamento se manteve. A gente ensinou essa criança a obter a atenção de uma outra forma. Que jeito? Ele não sabia falar, mas ele sabia levantar a mãozinha. Então ele levantava a mãozinha, a professora vinha e falava com ele. E aí ele tinha atenção. Ok? Caso simples, aí a gente consegue resolver esse problema. E agora sim, por que a gente deve fazer análise funcional? Lembra que eu falei para vocês? A gente tem que responder essa pergunta. O porquê que eu vou fazer análise funcional? Então, vamos lá. Vamos tentar entender o que a gente tem que fazer aqui, né? Análise funcional garante que nosso procedimento tenha maior probabilidade de ser eficaz, certo? Então, o que eu quero com a minha análise funcional? Ter um procedimento eficaz. Analista de comportamento fica louco com isso. Ele quer fazer tudo eficaz, tudo preciso, tudo o melhor possível. E por que o analista de comportamento quer que tudo seja preciso, tudo seja tão exato? Porque eu não quero errar com meus alunos e meus pacientes. Eu quero a maior probabilidade de acerto e a menor probabilidade de erro. Sempre eu trabalho nessa margem. Muita probabilidade de acerto e pouca probabilidade de erro. A gente vai errar? Vai. Invariavelmente vamos errar. Mas eu vou tentar minimizar ao máximo esse erro. Essa que é a importância. E isso que vocês devem ter em mente. Não vamos fazer tentativa e erro com os nossos alunos. Não é isso que a gente quer, não é isso que vocês querem. Não tem como um profissional de educação querer ficar tentando acertar com o aluno. Eu sei que não é isso que vocês querem. Mas em alguns momentos isso vai ocorrer, porque a gente não sabe muito bem como agir e acaba, vou tentar essa técnica, vou tentar essa técnica, vou tentar essa outra. Assisti um vídeo no YouTube, vou tentar. Assisti um vídeo do Felipe, eu vou tentar fazer isso. A gente precisa realmente saber do que a gente está fazendo. Eu preciso fazer uma análise funcional, entender qual que é a relação de causa e efeito daquele comportamento e propor uma modificação de comportamento. Eu não vou ficar fazendo tentativa e erro com esse aluno, porque eu posso piorar muito o comportamento. E é isso que eu ia falar logo depois. O que a maior parte das pessoas faz é tentar modificar comportamento por tentativa e erro. É isso que a gente faz. Geralmente professores, pais, quase todas as pessoas que trabalham com crianças que têm problemas de comportamento vão ficar testando. Ah, será que isso aqui dá certo? Será que isso aqui dá certo? Será que isso aqui dá certo? Nossa, já tentei de tudo, Felipe, não funcionou. Provavelmente só não tentou o que era principalmente necessário, que é fazer uma análise funcional para saber por que ocorre esse comportamento. Esse caso daquele aluno que eu falei, e isso não é uma crítica à professora não, que a professora não tinha obrigação nenhuma de saber aquilo. Nem se falava em análise de comportamento na época, ninguém estava comentando análise de comportamento, e ela não saberia realmente como agir. Nos cursos de pedagogia, tradicionalmente, não se estuda análise de comportamento. Você sabe que existe, mas não se estuda análise de comportamento. Então, vocês provavelmente não têm essas técnicas. E aí que é a ideia da SensoPEG inserindo essas palestras para vocês irem compreendendo mais ou menos como é. Se você tem um aluno com autismo e não entende análise funcional, vai falhar muitas vezes. Vão ter muitos erros, porque você vai ficar tentando fazer várias coisas, uma certa, 10 erra. Uma certa, 10 erra. Você não sabe como agir realmente. Fica tentando, ok? E qual o problema de tentar? A gente piora muito com comportamento problemático. É isso que acontece. A gente tenta e não acerta, os comportamentos vão piorando exponencialmente. Um comportamento que era um pouquinho ruim, de início, ele fica insuportável. Um aluno que tinha um problema de comportamento, que era jogar o material no chão, daqui a um tempo tá jogando carteira no chão, tá quebrando as coisas, batendo no professor. Porque a nossa ação de intervenção não foi precisa. E volto a dizer, aqui a gente não está trabalhando com o conceito moral de certo e errado.
Porque em algumas vezes, quando eu vou falar, a pessoa fala assim, mas é certo o aluno bater? E aí fica por isso mesmo? Não é certo, gente, mas não é essa a situação. Quando eu quero controlar comportamento, quando eu quero modificar comportamento, me importa saber a causa do porquê ele age assim, para conseguir corrigir esse comportamento, modificar esse comportamento. Ele ocorre em excesso, ocorre muito, eu tenho que diminuir. É isso. Pensando praticamente, é isso que funciona. Quando eu sei o porquê um comportamento ocorre, eu consigo diminuir. Por isso a gente faz análise funcional. A gente quer garantir que nossos procedimentos serão certeiros. Vou ficar tentando, eu posso tentar ficar bravo com o aluno, porque eu acho que isso vai funcionar. E aí piora. Eu posso deixar o aluno de castigo. E aí piora. Eu posso mandar para a diretoria. E aí piora. Não estou falando que essas técnicas pioram. É que talvez, dependendo da função do porquê o comportamento ocorre, você ficar bravo com o aluno só vai piorar. Se você ficasse bravo, ou desse beijo no aluno, ou abraçasse o aluno, ou desse um presente, só pioraria. Dependendo do contexto, da situação. Então, me importa muito saber toda essa situação. O que antecede, qual o comportamento, qual a consequência e qual a função. Quando eu sei isso, aí eu vou programar uma técnica legal que provavelmente vai funcionar muito melhor. Beleza? Vamos dar sequência. Agora a gente vai falar do ABC. E o que é ABC, gente? Vamos tentar entender o que é o ABC quando a gente coloca aqui. A, antecedente. Tudo que antecede o comportamento, que ocorre antes do comportamento, é A, antecedente. B, vem de behavior, comportamento em inglês, certo? E C, consequência. É o que vem depois do comportamento. Então a gente tem, primeiro, comportamento ocorrendo, porque é a primeira coisa que eu percebo, o aluno batendo no colega. Antecedente, tudo que ocorreu antes daquele comportamento. E qual foi a consequência daquele comportamento? O aluno bateu no colega. Antes eu ia passar uma matéria no quadro, e aí mandei o aluno para a diretoria. O que eu vou tentar entender? Esse comportamento voltou a ocorrer? Ele voltou toda semana, ele está na diretoria. Ele está lá na diretoria, ele está quase estudando na diretoria, porque ele fica direto lá. Então vamos parar para pensar. Se ele está sempre na diretoria, está funcionando a minha técnica? Provavelmente não está tendo o efeito que eu quero, a não ser que o efeito que eu quero é que o aluno não fique na sala. Aí está funcionando, ele não fica na sua sala. Mas se o teu objetivo é que esse aluno pare de se comportar dessa forma, não está funcionando. Então a gente tem que alterar a nossa técnica. Beleza? Vamos entrar especificamente no que é o ABC, para a gente tentar entender. Vamos lá. A. Nessa parcela A, iremos anotar o que aconteceu exatamente antes do problema de comportamento ocorrer. Então a gente pega uma folha. Vocês vão fazer isso aqui. A, B, C. Faz isso. Faz um testezinho aí na sua casa. Pega uma folha e coloca A, B, C. No A, a gente coloca o que antecedeu, tudo que estava antes do problema de comportamento. Seleciona coisas que estavam ocorrendo imediatamente antes do problema de comportamento. Na parcela B, então imagina que eu fiz isso aqui com a folha. Que habilidade para desenhar, né, gente? Na parcela B, o que eu vou fazer? O problema de comportamento. Defina perfeitamente esse problema de comportamento, gente. Não vamos colocar agressividade. Descreva o que ocorreu. Joãozinho se levantou, bateu com a mão no Miguel. Joãozinho se levantou, pegou o caderno, bateu na cabeça do Miguel. Isso é um comportamento. Quando eu falo Joãozinho ficou agressivo, eu não tenho nem ideia do que aconteceu. Olha a diferença quando eu falo assim, ó. Joãozinho levantou, pegou o caderno, bateu na cabeça do Miguel. Você consegue visualizar isso, né? Dá para imaginar essa situação. Agora, quando eu digo Joãozinho ficou agressivo, a primeira coisa que passa na sua cabeça é que ele levantou e pegou o caderno e bateu na cabeça do Miguel? Eu posso imaginar 1 milhão de coisas. A precisão na descrição do comportamento é muito importante para a gente conseguir modificar. Porque aí o que eu quero modificar? Joãozinho levantar e bater com o caderno na cabeça do Miguel. É isso que eu quero modificar. Muitas vezes a gente se preocupa muito com a forma e pouco com a função, né? A gente tem que se preocupar mais com a função. C, parcela C, consequência. Levei para a diretoria, deixei de castigo, deixei sem recreio, deixei sem lanche. Não deixou, né? Não fez isso. Nenhum professor aqui faria isso. Por favor, não deixe criança sem lanche. Não deixe criança sem recreio, gente. Não vão fazer isso, tá? Não é aula sobre punição, não tem nada a ver, mas eu sempre dou uma lembradinha. Não é legal fazer isso, né? Acredito que a gente não deva ter professor aqui assim. Básico, gente. Vamos fazer só um exemplinho aqui pra gente entender como que funcionaria. João bate no seu colega. Então vamos pensar isso. João bateu no seu colega. Poderia ser mais específico aqui, né?
Eu não coloquei como ele bateu. Pegou o caderno e bateu na cabeça do colega. Mas vamos supor que João bate no seu colega. Antecedente. Qual que é o antecedente para o João bater? Vocês notem o que eu fiz primeiro. Primeira coisa que eu notei foi o comportamento. Por que eu fiz isso primeiro? Porque é a primeira coisa que eu observo. Eu não estou pensando em antecedente de um comportamento até o comportamento ocorrer. Eu preciso que o comportamento ocorra para aí eu dar atenção para algo que antecedeu. João bateu no colega, já vem na minha cabeça. O que estava acontecendo antes? O que foi logo antes? Ah, a professora pegou o giz para passar a matéria no quadro. Ela foi escrever alguma coisa no quadro. Provavelmente alguma matéria, alguma tarefa que deveria fazer. Quando a professora fez isso, imediatamente o João levantou e bateu com o caderno na cabeça do Miguel. Qual que é a consequência? A professora pega o João e leva para a diretoria, porque ela ficou muito brava com o que ele fez e ele não merecia ficar na sala de aula. Certo? Esse é o ABC. É isso que aconteceu. Depois a gente vai tentar ver qual que é a função desse comportamento. Porque aqui eu sei o que ocorreu. Mas o porquê que esse comportamento ocorreu? Quando tem esse antecedente específico, que é a professora vai passar uma tarefa, o que será que essa criança queria, gente? Aí eu vou começar a pensar no Joãozinho. Como que é o Joãozinho? O Joãozinho é uma criança que tem dificuldade de aprendizagem. Ele acha muito difícil as tarefas. O Joãozinho não é um aluno que gosta muito de estudar, porque ele acha difícil, ele não tira muitas boas notas. Ele não recebe muita recompensa em casa por estudar, muitos elogios. O professor também não consegue elogiar muito, porque ele não sabe, então ele não tira boas notas nunca. Ele sempre vai mal na atividade, então o professor não tem muita base para elogiar. E aí o Joãozinho não gosta muito das tarefas. Quando a professora foi começar a escrever no quadro, o Joãozinho bateu no colega, e aí a professora levou para a diretoria. O que na cabeça da professora foi uma punição. Assim, eu vou levar para a diretoria esse menino que só faz arte, que bate no colega, que não sabe se comportar, vai lá que aí agora você vai aprender. E aí o que o Joãozinho aprendeu nesse momento? Que se ele bate no coleguinha, ele não precisa fazer tarefa, porque ele vai para a diretoria. Então compensou muito para o Joãozinho. O Joãozinho não gosta de fazer tarefa. Você leva ele para a diretoria, que tá legal. Me leva para a diretoria então. Aí o que aconteceu no outro dia? A professora foi dar tarefa, rapidinho ele já bate no colega. Ameaça de dar tarefa, ele bate no colega, porque aí ele vai para a diretoria. Quando a gente vê com alunos que vão muito para a diretoria, vocês podem falar, gente, alguma coisa está errada aí. Esse aluno está ganhando alguma coisa com isso. Ninguém se comporta muitas vezes de uma determinada forma se não estiver ganhando nada. Sempre, agora eu vou deixar uma coisa clara para vocês. Sempre que o aluno bater no colega quer dizer que ele quer fugir da tarefa, que ele não quer fazer tarefa, não é isso que eu estou dizendo, gente. Isso é algo muito comum na escola. Vocês podem ter certeza que muitos seus alunos se comportam de forma a fugir das tarefas que são dadas. E tarefa é qualquer coisa que peça para fazer. Ah, Felipe, mas ele sabe fazer. Mas mesmo assim é melhor não fazer, né? A gente vai falar assim que o aluno gosta da escola, ele vai lá porque ele ama estudar. A gente vai achar um em 100 que vai na escola para estudar. A maior parte vai lá para ser elogiado, ou para brincar com os colegas, ou pela merenda. É o que é comum. Então, gente, vamos fazer a análise correta aqui. Nesse caso, nesse comportamento, com esse antecedente, provavelmente o aluno faz isso porque ele quer fugir da tarefa. E aí é muito bom. A professora pode morrer de ficar brava com ele, que ele não está importando, não está fazendo tarefa é o que ele queria. Certo? É isso que é a análise funcional. A gente vai dar alguns exemplos mais práticos para vocês entenderem melhor. Então vamos tentar identificar na seguinte situação as parcelas tendo em vista o comportamento da mãe. Então, gente, eu não estou vendo o comportamento do Calvin. É o Calvin da tirinha, né? Aqui o meu foco é o comportamento da mãe. E aí as outras coisas viram antecedentes ou consequências para o comportamento da mãe, certo? Então vamos analisar. Qual que é o comportamento da mãe aqui? Ela diz que está ocupada. Eu vejo. Mais tarde, Calvin, estou ocupada. Ah, mas o que antecedeu esse comportamento de falar que está ocupado? O que ocorreu antes? Ô mãe, quando sai o almoço? O Calvin entrou perguntando. Esse é... Peraí, vamos tirar daqui. Esse é o antecedente. Calvin diz, ô mãe, quando sai o almoço? Essa pergunta do Calvin é antecedente para o comportamento da mãe de dizer que está ocupada. Qual que é a consequência que tem o comportamento dela de dizer que está ocupada? Calvin grita, mas eu estou com fome agora, eu quero comer. Essa é a consequência do comportamento. Notem que eu estou observando o comportamento da mãe. Eu não estou falando, o Calvin é muito sem educação, hein? Não é esse o meu foco. Aqui eu estou observando o comportamento da mãe. Por que eu estou fazendo isso? Para eu saber se esse comportamento vai se manter ou não. Talvez esse comportamento pare de ocorrer. Talvez ele ocorra mais.
Por quê? Se ela disser ocupada e tiver uma consequência que seja boa para ela, talvez ela continue ou não. Mas vamos fazer agora a análise diferente. Fazer a análise do comportamento do Calvi. O primeiro comportamento, que é esse daqui, ó. Então a gente está observando agora esse comportamento. Uma explicaçãozinha clara para vocês aqui para ficar fácil. Talvez vocês não saibam disso e vocês não tenham estudado. Falar é se comportar, ok? Então o comportamento, quando a gente coloca o comportamento ô mãe, quando sai o almoço ou fazer essa pergunta, isso é comportamento, é o comportamento verbal. Mas eu acho que vocês já tiveram essa aula com a Lídia, né? Então qual que é o comportamento aqui nessa tirinha? Ô mãe, quando sai o comportamento? E qual que é o antecedente? Aí vocês vão falar assim, Felipe, não tem. Não tem nada antes aqui. O que acontece antes? Não tem tirinha aqui. Não dá para saber o antecedente desse comportamento. Mas quando alguém pede comida, o que me parece que pode ser um antecedente quando a pessoa pede comida? O que vocês podem pensar? Vamos lá ver? Primeiro, a mãe tem que estar na cozinha, porque está pedindo para quem? Só existe comportamento verbal quando a gente tem algum interlocutor, né? Tem alguém com quem eu conversar. Então eu preciso estar interagindo com alguma pessoa. Existe um mediador para o comportamento verbal. A mãe está na cozinha e ele tem fome. Isso tudo antecede o comportamento. A mãe tem que estar na cozinha e ele está com fome. E aí ele pergunta, né? Esse é o antecedente. Qual que é a consequência? Aí o comportamento que era da mãe lá atrás agora virou consequência para o Calvi. A mãe diz, mais tarde, Calvi, estou ocupada. Vamos continuar para a gente entender aonde que eu quero chegar aqui. Olha aqui, agora a gente tem uma tirinha maior. Olha aqui, era uma tirinha com 3 quadros. E aumentamos a tirinha, tem um finalzinho. O que aconteceu na última tirinha? Um mapa para a geladeira. Hilário. O que quer dizer? A mãe, o Calvo gritou aqui mas eu tô com fome. Agora eu quero comer. O que a mãe fez? Deu um mapa da geladeira. Falou, pega aí, se vira então. Tá com muita fome? Se vira. Porque o que o Calvo tá entendendo aqui? Que o comportamento dele de gritar que ele tá com fome não controla o comportamento da mãe fazer comida para ele. Você vai ficar gritando que tá com fome? Vai ficar sem eu fazer comida agora. Vai lá e procura alguma coisa para você comer. Isso a gente entende que... Qual a probabilidade do comportamento dele de dizer mãe, mas eu tô com fome agora, quero comer, de gritar dessa forma, ocorrer de novo? Calvin não vai gritar mais? Ou ele volta a gritar? O que vocês acham? Na minha opinião, é porque é uma tirinha, né? A gente não tem como saber o que ocorreu. Provavelmente ele não vai ficar gritando mais, porque não funciona. Ele fala, não vou fazer isso porque não funciona com a minha mãe. Existe uma função desse comportamento aqui. Por que o Calvin... Qual que é a função? Ele quer obter algo, ele quer obter comida. Ele quer obter um item de preferência, alguma coisa que ele gosta de comer. Certo? E a mãe também tinha uma função. Quando ela diz, mas eu tô ocupada... Mais tarde, Calvin, estou ocupada, esse comportamento tem uma função. Qual que é o objetivo do comportamento? Não fazer comida pro Calvin agora, não quero fazer isso, tá? Quer fugir da tarefa, que nem aquele aluno lá que a gente discutiu, que batia no colega. Ela só não quer fazer. Não, espera aí mais tarde. Por quê? Porque tem hora que a gente cansa também, né? Você não vive por conta de fazer comida o dia inteiro. Então, uma outra opção que eu coloquei aqui, se a pessoa não sabe o que é, mas a gente já sabia. Tava todo mundo já entendendo um pouquinho da análise funcional, então acho que todo mundo já tava com uma ideia do que era. Espero que sim. Nossa senhora, agora que eu vi o tempo aqui, vamos mandar rápido. Então vamos falar do passo B. Lembrando que, rapidinho, vou voltar aqui para a gente entender quais são os passos. Quais são as parcelas. Então a parcela que a gente tem, a parcela A é antecedente, a parcela B é comportamento, a parcela C é consequência. Vamos lembrar disso. Então, para a gente fazer uma análise funcional, a gente tem que saber das 3 parcelas. Quando eu vou fazer análise funcional, o que eu devo fazer com relação ao comportamento? Identificar o comportamento-alvo, ou comportamento-problema, comportamento clinicamente relevante. Então, identifico. Qual que é o alvo? Bater no colega. Mas como que ele bate? Se levanta, pega a garrafa e bate na cabeça. Ele pega essa garrafa aqui, e bate na cabeça do colega. É um aluno que está com um problema grave aí. Esse é o comportamento-alvo, definir. Não é agressividade, não é irritação, porque isso daí não é comportamento. Comportamento eu tenho que seguir, operacionalizar, eu tenho que conseguir colocar de uma forma que todas as pessoas entendam. Descrever como ocorre essa resposta. Acabei de descrever, né? Levanta e bate no colega. Quanto que ocorre? Ocorre toda a aula? Não, ocorre todos os dias, 4 vezes ao dia.
Então são 4 vezes durante a aula. Numa aula que tem 4 horas, de cada 4 horas, 1 hora ele bate no colega. É uma frequência alta para um aluno bater no colega? É muito alta, é importante, devemos resolver isso, né? Então isso tudo está na etapa B. Descrever a magnitude da resposta. O quão importante é isso? Quanto de força que ele usa? Quanto que é grave? Ah, não, ele bate, mas é um empurrãozinho. Ele empurra até o colega cair e se machucar muito. Ele bate no colega com a garrafa com uma força muito grande e o colega fica muito machucado. Então a gente vê a magnitude da resposta. Escrever se ocorre excesso ou déficit. Esse comportamento ocorre em excesso. Por que eu estou falando isso? Obviamente, a gente só faz análise funcional para comportamentos que estão ocorrendo em excesso, porque eu não preciso fazer dos outros. Se não ocorre, eu não estou nem analisando, né? Estou analisando aquele que ocorre muito, que passou da conta. Ó. Porque, vamos imaginar assim, ó, como eu falei, como se a gente fosse pensar. Imagina que o aluno fica em pé andando pela sala. Alunos fazem isso? Quase todos os alunos fazem isso. A gente vai analisar se isso ocorre em excesso ou em déficit. Isso ocorre quanto? Todo dia, o tempo inteiro. Ele fica 3 horas de 4 horas em pé. Então é muito importante, muito grave. Se ele ficasse 10 minutos por dia em pé na sala, não, tá adequado. Ele fica em pé, mas não fica num tanto que atrapalhe muito, né? Então tá legal. Tem esse negocinho aqui. Beleza. Passos da análise funcional, C. O que é C? Consequência. C de consequência, B de comportamento. Identificar as consequências do comportamento-alvo, os produtos que ele produz. Então, o que gera de consequência esse comportamento-alvo? Quando o aluno está em pé, ele não está fazendo tarefa. Muito melhor ficar em pé. Quando o aluno está em pé, ele está conversando com o colega. Consequência ótima para ele, hein? Qual a mudança no ambiente como consequência do comportamento-alvo? O aluno bate no coleguinha e qual que é a mudança no ambiente? A professora leva para a diretoria. É algo que pode ser importante para o aluno. O que acontece logo após o comportamento-alvo aparecer? Também é isso que a gente está falando aqui. A consequência é reforçadora ou aversiva? Como que eu sei se a consequência é reforçadora ou aversiva? Porque o professor vai me dizer assim, ó Felipe, coloquei no cantinho do pensamento. O aluno tinha 8 anos, ficou 8 minutos no cantinho do pensamento. Ele odeia ficar no cantinho do pensamento. Então, beleza, professor, fez isso. Eu não sou a favor, mas fez, colocou no cantinho do pensamento. Tá. Ocorreu de novo? Logo depois ele fez de novo. Aí colocou no cantinho de pensamento. Correu de novo? Correu. Fez de novo. Gente, essa consequência que você está dando, que você acha que é aversiva porque você acha que ele não gosta, é reforçadora, porque se volta a ocorrer, você está reforçando o comportamento. Não é lógico, gente, não precisa ser lógico. A hora que a gente para e pensa assim, gente, mas eu estou deixando ele de castigo e eu estou reforçando? Se está voltando a ocorrer, sim. Se toda vez que você deixa no castigo, o aluno se comporta daquela forma de novo, quer dizer que é isso que ele quer. Ele quer ficar lá no castigo. Ele pode ficar lá reclamando, não quero castigo. Não. Mas ele prefere ficar no castigo do que estar tá naquela atividade que você tinha passado. Não é muito contraintuitivo pensar isso. Mas isso é a lógica do que ocorre. Quando a gente analisa, antes eu passei tarefa, o aluno brigou e eu deixei ele no cantinho do pensamento. Aí eu passo outra tarefa, ele briga e fica no cantinho do pensamento. Passo outra tarefa, ele briga e fica no cantinho do pensamento. Eu começo a entender e falo, olha, gente, esse aluno só não quer fazer tarefa porque se ele está no cantinho do pensamento, ele não está fazendo tarefa. Tem que pensar nisso, a consequência reforçadora aversiva não é o que eu acho ruim, é o que faz o comportamento parar de ocorrer. É isso, gente. Algo é apresentado, removido ou impedido. Vamos ver. Dei tarefa, apresentei algo como antecedente. Quando, consequência, o aluno jogou o caderno no chão. Ele não quer fazer tarefa, jogou o caderno no chão. O que eu dou de consequência? Eu dou um pirulitinho. Não faz isso, faz o exercício que a tia te dá um pirulito. Então, consequência dele jogar caderno no chão, ganhar pirulito. Consequência dele jogar caderno no chão, é levado para fora da sala. A consequência é removida, a consequência que era fazer tarefa foi removida. Ele é impedido de ter algo, aí a gente tem que ter um antecedente diferente. O aluno estava querendo brincar com o carrinho, o colega pega o carrinho, ele bate no colega, porque ele foi impedido de ter acesso ao carrinho, impedido de ter acesso àquela atividade. E aí a consequência que é, a professora não deixa ele ter aquela atividade, então ele foi impedido de ter aquela consequência. A gente tem que saber isso sempre na consequência. Se ele ganha algo, se algo é removido, ou se ele é impedido de ter acesso a algo porque
ele se comportou daquela forma, ok? Lembrando que eu não estou tanto falando aqui das técnicas de correção do comportamento, mas sim, a gente precisa entender primeiro o porquê que o comportamento ocorreu. Então vamos lá para A, de antecedente. Vamos tentar entender o antecedente do comportamento. Como a gente faz isso? Identificar o contexto em que o comportamento ocorre. Qual que é a situação que ocorre o comportamento? O que está ocorrendo naquela sala de aula, naquele momento? Qual a ocasião em que ocorre a resposta? É uma aula de português? É uma aula de matemática? Sempre na aula de matemática, gente. Sei o que acontece com esse aluno na aula de matemática, ele fica terrível. Então, tem um contexto, existe uma ocasião, aula de matemática. São sinais do ambiente que sinalizam que a probabilidade de ser reforçada. Ó, em aula de matemática, se eu jogo meus cadernos no chão, o professor não tem paciência, então eu sei que ele me tira da sala. Então, ele tem esses sinais no ambiente. Ele está em privação de alguma coisa? O que quer dizer isso? Ó, vamos imaginar assim, gente. O aluno está em privação de atenção. Ele não tem muito contato com os pais, a mãe não dá muita atenção, o pai não dá muita atenção, e esse contexto é importante. E aí ele está privado de atenção. E aí ele se comporta, às vezes, na sala de aula para obter atenção. Porque assim, ó, vamos pôr assim, um aluno que é um bom aluno, que tira boas notas, que não tem dificuldade de aprendizagem, ele não precisa pedir muita atenção, porque ele recebe atenção pelas coisas que ele faz. Ele faz atividade, a professora fala, muito bem, parabéns, você é ótimo, você acertou. O aluno que tem dificuldade, ele nem completa, ele não copia, ele não sabe fazer a atividade e não recebe elogio, então ele está privado de atenção tanto do professor quanto da casa. Aí ele pode se comportar de modo a receber essa atenção. Ou vamos supor, ele já recebe muita atenção em casa. Aí o professor fazer elogio para ele, isso daí para mim já é comum, sabe? Então, o antecedente, eu tenho que saber se ele está privado ou em que contexto, se ele está saciado de algum estímulo. E aí a gente entendeu a análise funcional, o ABC, quer dizer, a primeira parte da análise funcional. E aqui eu coloquei um exemplozinho para vocês entenderem como que é legal essa diferença. Como que em um mesmo antecedente, não mesmo, porque muda algumas pessoas no antecedente, as respostas vão mudando de acordo com a consequência. Vamos pensar aqui, ó, o que vocês vão entender? Que nessa primeira linha que a gente está fazendo aqui, eu só vou conseguir ver esse... Opa, vou apagar esse desenho aqui, peraí, que não ficou legal, gente. Eu não sou muito bom desenhista, vocês estão vendo, né? E olha que eu não tô nem desenhando, só tô marcando. Então, vou pegar esse daqui. Bebê chorando, mãe, há pouco. Esse daqui. E tá vendo o ponto de interrogação que é da linha de baixo. Ó. É a outra possibilidade, ok? Então, vamos ver. Presença da mãe no berço. Presença da mãe e bebê no berço. Bebê chorando, fazendo manha. Muitas vezes, ele chora muito. Mãe pega no colo. Presença do pai no berço. Do pai com o bebê no berço. Tô lendo errado aqui, gente. Nem a mãe nem o pai estão no berço, viu? Só os bebês que estão no berço aqui. O bebê tá chorando, fazendo manha, mas pouco. O pai pega o bebê no colo. Isso aqui é importante, a diferença do porquê que é pouco. Presença da educadora. O bebê está no berço. Bebê chorando, fazendo manha, raramente ocorre. E qual que é a consequência que ele tem? Educadora mantém o bebê no berço quando tá chorando. Então aqui, quando ele chora, muitas vezes a mãe pega no colo. O pai, quando chora pouco, o pai pega no colo. A educadora, quando chora, raramente, mesmo que ele chore raramente, a professora não pega no colo. A educadora não pega no colo quando ele tá chorando. E aí vai extinguir o comportamento. SR+, é reforço e EXT é extinção. Na outra página, o que a gente tem? A situação completa. Então, vamos supor aqui que é bebê chorando, fazendo manha muitas vezes. A mamãe pega no colo, aperta, faz carinho, canta, conversa e embala o bebê. Ela reforça muito esse comportamento. Já quando ele tá balbuciando e brincando, mãe faz suas coisas. Porque o que passa na cabeça da mãe? Ó, se o bebê tá bonzinho, eu não preciso ficar com ele, porque ele tá quietinho. Vocês já viram isso na escola, né? Então, eu vou dar esse exemplo para vocês agora há pouco. Então, o bebê chora muito, a mãe fica desesperada. Nossa, agora eu vou pegar, porque tá muito nervoso, eu vou acalmar o bebê. O que acontece? É muito mais provável do bebê chorar quando a mãe tá lá. No antecedente mãe, quando a mãe está como antecedente, é muito mais provável do bebê chorar. Porque sempre que ele chora,
que ele chora muito, a mãe pega, aperta, faz carinho, canta, conversa e embala o bebê, certo? Presença do pai. Quando o bebê chora pouco, ele pega, conversa ainda, mas quando ele chora pouco. Quando o bebê está balbuciando e brincando, o pai conversa com o bebê. Então ele pega e conversa quando ele chora e quando ele balbucia. Então é mais ou menos a mesma coisa. O pai pega tanto em um momento, tanto em outro. Tanto é que o bebê faz as duas coisas com o pai. Então o pai está presente, ele faz as duas coisas. Presença da educadora e o bebê no berço. Nesse antecedente, então a gente tem um antecedente que é mãe, o antecedente que é pai, o antecedente que é educadora. Com a educadora, quando o bebê chora, faz mãe, raramente, mesmo assim a educadora não pega. Quando o bebê balbucia e brinca, a educadora conversa com o bebê. O que acontece? Em qual dessas situações vocês acham que o bebê chora mais, em qual ele chora menos? Obviamente que da educadora, ele chora menos e balbucia mais e brinca mais. Porque o que a educadora dá como consequência para chorar, para balbuciar e brincar? Aí ela dá atenção, conversa com o bebê. Já quando ele chora, ela não dá atenção. Então ela está modelando o comportamento dele, mostrando, olha, toda vez que você faz isso, você está se comportando de forma legal, eu estou te dando atenção. Quando você não faz isso, eu não dou atenção. Por isso que o comportamento das crianças são diferentes quando a mãe chega na escola, quando o pai chega na escola, quando a professora chega na escola e quando vai o professor substituto. Porque para cada um, uma consequência é obtida. Isso é a relação entre comportamento e ambiente. No ambiente pai, eu posso fazer as duas coisas que ele me reforça. No ambiente mãe, eu tenho que chorar muito alto que ela me dá atenção. No ambiente educadora, eu não posso chorar, porque ela não vai me dar atenção, eu preciso brincar. E aí ela me dá atenção. Criança faz isso perfeitamente, gente. A gente pode saber que as crianças não erram nisso, tá? E o que eu falei para vocês, e na escola, como que isso ocorre? Aquele aluno que tem muitos problemas de comportamento, que é muito agitado, que grita muito, que faz muita arte, o que o professor faz quando ele fica quietinho? Deixa quieto, não mexe com esse menino, que hoje ele tá quieto, fala até pra sala, o professor fala, gente, não mexe com o Joãozinho. Só hoje o Joãozinho tá bonzinho, todo mundo deixa o Joãozinho quieto. O professor não chega nem perto do Joãozinho, com medo de agitar o Joãozinho. Aí o que vem na cabeça do Joãozinho? Fala assim, olha, quando eu tô fazendo arte, minha professora fala comigo. Quando eu tô fazendo arte, ela me tira da tarefa. Quando eu tô fazendo arte, eu ganho a atenção de todo mundo. Aí, quando eu tô quietinho, eu não tenho atenção de ninguém. Quando eu tô quietinho, minha professora não fala comigo. Quando eu tô quietinho, minha professora nem me tira da sala. A conta é muito fácil para ele. Vou fazer arte, compensa muito mais. Se eu quero atenção, eu ganho mais atenção. Se eu quero fugir da tarefa, eu fujo da tarefa. Por que eu vou ficar quietinho? O que a gente começa a pensar agora? Que quando meu aluno está quietinho, dou muita atenção, gente. Converso com esse aluno, brinco com esse aluno, elogio esse aluno, porque ele está quietinho. Não faço a lógica inversa. Não pensa, nossa, tá quieto, deixa quieto. Não mexe com esse aluno, gente. Não mexe com o Joãozinho hoje, que tá uma belezinha. Lógica inversa, hein? Vamos pensar diferente. Vamos adiantar aqui. Qual tipo de análise funcional que a gente pode discutir? A gente tem 3 tipos de análise funcional, basicamente, que ficou desconfigurado aqui no meu slide. Tem a análise funcional experimental, que ela é a mais perfeita que tem. A gente vai fazer um experimento com a criança para verificar qual que é a função. Então, o que eu faço? Eu sei que o aluno está batendo nas pessoas. E aí eu vou testar. Falo, será que esse aluno bate porque ele quer fugir da tarefa? Eu dou uma tarefinha para ele e vejo como ele se comporta. Será que ele quer atenção? Eu ignoro o aluno e vejo como ele se comporta. Será que ele quer brinquedo? Eu pego os brinquedos e tiro do aluno para ver como ele se comporta. Então a gente vai testar com esse aluno o que pode ocorrer. Já na análise funcional descritiva, é isso que eu estou mostrando para vocês aqui. É o procedimento que dá para você fazer mais fácil na escola. A gente vai descrever os passos, você observa, e descreve o antecedente, comportamento, consequência, e depois coloca a função do comportamento. Já a análise funcional indireta é um outro procedimento, que é por relato de terceiros. Então seria mais ou menos assim, o professor chega da escola, me procure e conta o caso. E aí eu vou tentar fazer uma análise funcional com base na descrição dele. Tudo aqui a gente tem ponto positivo e ponto negativo. Por exemplo, a análise funcional experimental ela é mais demorada, mais cara para fazer. Provavelmente você precisa de um analista de comportamento, com formação, na clínica para fazer isso. Ela é mais precisa, mas mais demorada e mais cara. A análise funcional descritiva é mais rápida. Nem tem comparação com a análise funcional experimental. Em uma vez você já vai fazer ela. Ela é menos precisa, você pode errar realmente na análise funcional descritiva. No entanto, é mais possível de fazer na escola, certo?
A análise funcional indireta é mais rápida ainda. Às vezes é questionário. Você entrega uma folhinha para o pai preencher e tem uma análise funcional lá. Mas aí o grau de precisão cai muito quando é por questionário. Porque os pais podem preencher totalmente errado, ou podem não entender o que estão preenchendo ali, e aí a gente tem uma precisão muito reduzida. Então a gente tem prós e contras de cada uma delas. Se eu estou na minha clínica, eu faço uma análise funcional experimental. Se eu estou na escola, eu vou fazer análise funcional descritiva. Se eu não tenho clínica nem escola e não tenho acesso à situação, não posso ver um vídeo, aí a gente vai fazer uma análise funcional indireta, que é o que eu tenho para fazer. Ok? Isso são os tipos de análise funcional. Só para ficar um pouquinho claro. Não vou ficar entrando muito nisso, porque vai ficar chata a palestra, né? Vamos mais para o que interessa, que são as funções de comportamento. Então, as funções de comportamento, gente, são as causas do porquê ocorre o comportamento. Eu chamo aqui de o porquê do comportamento, porque alguém se comporta. Somente existem 4 funções de comportamento. E isso dá um nó na cabeça das pessoas, que as pessoas acham que tem muito mais porquê de comportamento. A pessoa pode se comportar de forma a obter atenção, fugir de demanda, obter item... Nossa, eu não sei fazer isso, gente. Atenção, obter item ou atividade de preferência, fugir da demanda, ou pode ter função sensorial. São essas 4 funções de comportamento. Quando a gente pensa em autismo, algumas são mais graves que outras, como sensorial, que é mais difícil de controlar, mais difícil de condicionar. Mas a gente precisa entender um pouquinho delas também, ok? Qual que é a nossa primeira função, então, gente? É atenção social. O que quer dizer, então, atenção social? Função de atenção social. Vocês viram que eu coloquei um menininho muito bonitinho com um megafone aí. É quando a pessoa se comporta de modo a obter atenção. Esses problemas de comportamento podem ter como antecedente a presença de alguém. Lembra do slide lá da mãe? Tinha a mãe e o pai educadora. Na presença da mãe, o bebê chora. Na presença do pai, ele chora e brinca. Na presença da educadora, ele só brinca. Todos os 3, ele quer ter atenção. Com a mãe, ele precisa chorar para ter atenção. Com o pai, se ele chorar ou brincar, ele vai ter atenção. Então, ele faz os 2. Com a educadora, ele só chora, ele só obtém atenção se ele brincar ou balbuciar. Então, com cada uma das pessoas, ele se comporta de forma diferente para obter atenção. Então, pode ter como antecedente a presença de alguém que não está dando atenção ou a retirada da atenção de alguém. Às vezes, a gente perde a atenção e se comporta de modo a recuperar a atenção, certo? A criança pode fazer isso na escola também. O professor está dando atenção para ela, tá ok. Vai conversar com o coleguinha para tirar uma dúvida, ele grita. Aí o professor volta para dar atenção para ele. Então ele quer recuperar a atenção. Geralmente, faz contato visual com a pessoa que irá reforçar. Isso é uma dicasinha para vocês, gente. A criança que quer obter atenção, ele não quer obter atenção isolada, quietinho. Ele não fica no cantinho chorando, triste, sozinho, sem falar com ninguém. Quando a criança quer atenção, a não ser que quando ele faz isso, ele fica no canto sozinho chorando, tem alguém que vai lá dar atenção para ele. Mas como no geral não é isso que ocorre, a criança que quer obter atenção, ele faz, vamos dizer o nome aqui, ele vai fazer uma manha, chora, grita, perto da pessoa. Vocês já viram aquelas crianças que grudam na perna? Que você tá andando e ela vem, agarra na tua perna e vem chorando assim? Isso ocorre muito com a mãe, né? É muito comum, com a mãe, ou com o pai, com a avó, com o avô. São familiares que ocorre mais, menos com o professor. Mas a criança gruda na pessoa. O que quer dizer isso? Se a pessoa não estiver ouvindo, não funciona. Ele não vai pro quarto chorar sozinho. Se ele for pro quarto fazer isso, ele vai quebrar tudo lá, fazer a maior barulheira, para todo mundo estar dando atenção para ele. Então, o objetivo do comportamento dessa criança é obter atenção. O que eu recomendo que vocês possam fazer? Tem um aluno que precisa de muita atenção? Ele quer muita atenção? Seleciona os momentos de dar atenção. Viu que ele está chamando atenção? Não dá atenção quando ele se comporta mal, não. Aí não é o momento de dar atenção. Quando ele tá legal, dá muita atenção. O aluno chegou, já enche de atenção. Até não aguentar mais te ouvir. Ele não quer mais nem te ver na frente. Nossa, não aguento mais aquela professora chata que quer conversar comigo o tempo inteiro. Tem que ser assim. Porque se ele quer atenção, eu vou dar atenção nos momentos que ele tá legal. Por isso que eu falo dar atenção na hora que chega. Porque a criança já não chega se comportando mal. Na maior parte das vezes. Ele chega, geralmente, com um comportamento mais legal. E aí você dá muita atenção. Isso é uma dica básica, viu, gente? Criança que quer obter atenção, a gente dá atenção com os comportamentos legais, né? Olha aqui o bebezinho. O que quer dizer esse bebezinho todo lambuzado de chocolate? A gente vai falar de item ou atividade de preferência. Quando a criança se comporta de modo a obter algo. Ele quer ter algo com aquele comportamento dele. Que aqui no caso é chocolate.
Então, talvez a criança se comporte de modo a obter algo para comer, de modo a obter algum brinquedo, de modo a obter alguma atividade, que é ir no parque ou ir esqueci o nome, na cantina, ir na quadra de esportes, ir no parquinho da escola. Então, ele vai ter uma atividade ou um item de preferência. Isso ocorre muito na creche, gente. Maternal, nossa senhora, que tem de problema de comportamento por item de preferência. Tem um dinossauro, vocês devem conhecer esse brinquedinho do dinossauro que a gente põe comidinha na boca. E aí fica na barriguinha, você pode abrir a barriguinha e tirar a comidinha da barriga do dinossauro. As crianças amam esse brinquedo. E isso sai briga terrível na creche pra estar com esse brinquedo. Porque todo mundo quer aquele brinquedo. E aí qual que é o comportamento? Morde o colega. Antecedente. Colega pega o dinossauro. Consequência, a tia deixa ele com o dinossauro. Porque o que acontece? Muitas vezes o professor vai fazer assim, ó. Na hora que ocorre o problema de comportamento, ele pode até não dar o dinossauro. Mas nos outros dias, ele passa a dar o dinossauro sempre antes e deixa o dinossauro com aquele lá que se comporta pior. Assim, não, deixa com ele, porque senão ele briga. E aí impede de todas as crianças de brincar com ele. Funcionou? Super. Ele não bate mais no colega, não morde mais o colega. Eu não ensinei para ele a dividir o brinquedo, mas eu controlei o comportamento. Se fosse só essa a intenção de controlar o comportamento, funciona. Não é o principal que a gente tenta fazer, né? A gente tenta ensinar a criança a dividir, mas seria uma técnica aí para fazer diminuir o problema de comportamento. E como que eu fiz? Eu tirei o antecedente. Qual que é o antecedente? Alguém pegar o brinquedo dele. Se alguém pega o brinquedo, ele bate. Eu não deixo mais esse antecedente ocorrer, não tem mais comportamento. Deu para entender por que eu preciso saber de antecedente, comportamento e consequência? Que eu não vou ficar fazendo tentativa e erro aqui, né? E esse é muito mais simples de fazer. Como que eu faço para acabar com esse comportamento? Ou não ter um antecedente, ou eu só tiro a consequência dele sempre. Todos são isso, viu, gente? Todos os comportamentos, se eu tirar a consequência, ele para de ocorrer. Mas esse é fácil, porque como o comportamento ocorre para obter algo, se eu não dou aquele algo que a criança quer, para de ocorrer. Mas eu tenho que ter certeza que é para isso. Porque às vezes eu falo assim, ele quer brincar no parque. Não era essa a intenção. A intenção dele é não fazer atividade. Se ele não estiver fazendo atividade de castigo, funciona também. Não precisa ser no parque. Então não posso confundir uma coisa com a outra. A pessoa se comporta de modo a retirar um desconforto físico ou a ter prazer físico. Isso é comum demais em crianças com autismo. Ter comportamentos que são sensoriais ou automáticos, que o reforço está no próprio corpo. Que é um comportamento que a gente faz, que é sensorial ou automático. A gente faz muito isso aqui, ó. Tá quente? Você tá com uma sensação física ruim, que é calor, você tá sentindo teu corpo ruim, você tá suando, não tá legal. Você pega alguma coisa e se abana. Pega um livro e se abana. O comportamento de abanar é controlado por um reforço sensorial, que é uma sensação física legal. Eu tenho tanto uma sensação de prazer quanto a retirada de um desconforto físico. E muitos dos comportamentos das crianças com autismo, ou de outras crianças de desenvolvimento típico também, mas com autismo é muito comum, desordens sensoriais, né? Então, tem que ficar atento a isso. E aqui ficou bem pequenininho. Fuga de demanda. A pessoa se comporta de modo a retirar e atrasar uma demanda. É o mais comum nas escolas, gente. Fuga de demanda. Escola é o local da fuga de demanda. Por quê? Porque é onde tem muita tarefa. Professores têm que realmente passar atividade para os alunos. Estou falando para vocês não passarem não, viu, gente? Tem que passar atividade, não tem muito o que fazer. Os alunos não conseguem cumprir por vários motivos. Ou problema de aprendizagem, falta de comportamento de estudante que quer cumprir demandas. Ele não sabe seguir instruções, ele não foi acostumado com isso. O aluno não recebe reforço quando ele faz atividade. Por quê? Porque ele não acerta e aí ele não recebe o reforçador. Vários motivos que podem antes está controlando esse estímulo discriminativo, esse antecedente que a gente diz. No entanto, a consequência é o que mantém o comportamento. Se ele se comporta assim para sair da atividade, provavelmente você não dá atividade mais para ele. Porque o que faz o aluno parar de se comportar como fuga de demanda é cumprir a atividade. Vamos analisar o seguinte, a atividade está no nível adequado do aluno? Porque às vezes não está, gente. Às vezes a gente precisa adaptar. Se eu estou trabalhando com crianças com autismo, muitas vezes eu tenho que adaptar o material. E aí ele vai fugir mesmo, ele vai bater no colega para fugir, vai rasgar material para fugir, vai cuspir na professora, vai empurrar a professora, vai fazer todo tipo de coisa. Até que você perca a paciência e tira ele da sala. Ou deixa ele de castigo. Porque aí ele não precisa fazer atividade.
Então, isso ocorre muito. Criança de desenvolvimento típico também? Também. Que é uma técnica legal que as crianças têm de fugir de demanda na escola? Apontar lápis. Às vezes, para os meus pacientes, eu ensino isso. Porque o paciente com autismo, a criança com autismo, não sabe. Eles não sabem que eles podem apontar lápis para fugir da tarefa. Isso é uma técnica muito legal que as crianças aprendem. Olha, eu não vou falar para a professora que eu não quero fazer tarefa, eu não vou brigar com o meu colega, eu não vou rasgar material, eu vou falar que eu quero apontar o lápis. Que aí eu passo ali uns 5 minutos apontando o lápis, chego na carteira, quebra de novo, falo, nossa, tem que apontar de novo, tia. É melhor do que ficar fazendo aquela coisa insuportável de matemática. Então é isso que o aluno quer com o comportamento. Todas as vezes? Não. Nesse caso que eu estou falando para vocês, viu, gente? A gente tem que analisar caso a caso. Mas muitas vezes o aluno, a técnica de apontar lápis, muitas vezes o aluno não precisa, ele quebra a ponta do lápis para ir lá e ficar enrolando com a tarefa. Crianças com autismo, no geral, não sabem fazer isso. Por que eu ensino ele? Porque na cabeça de todo mundo fala assim, nossa, isso é muito errado. Falei, você vai ficar ensinando o aluno a não fazer? Como ele ainda não dá conta de fazer a tarefa, ele não consegue ficar fazendo tarefa durante tanto tempo. Ele vai bater no colega para não fazer tarefa. É muito melhor para mim que ele aprenda a apontar lápis primeiro, dá uma enroladinha e volte, do que outra coisa. E ele pode ter outros. Tia, posso descansar um pouquinho? Pode. Descansa um pouquinho, depois você volta para a tarefa. Seria muito mais legal. Mas talvez o meu aluno ainda não tenha esse comportamento verbal de vocalizar. Ele não está conseguindo fazer essa vocalização, de fazer esse pedido vocalizado. A professora não sabe trabalhar com figuras, com PECs. Então é uma técnica mais adequada para ele ali. Depois, obviamente, o que eu tenho que ensinar? Ele a cumprir a demanda. Esse é um primeiro passo que a gente faz. Mas eu preciso entender que muitas vezes o aluno se comporta de modo a fugir da tarefa. Uma das coisas, garanto que a tarefa seja possível de cumprir e garanto que ele cumpra a tarefa. Se você quer que seu aluno cumpra a tarefa, dê consequência positiva para a tarefa. Dê elogios, dê prêmios. Não precisa ser prêmio físico grande, não. Coisa simples. Tem aluno, às vezes, gosta de pipoca. Você dá uma pipoca para ele quando ele faz. Nossa, Felipe, eu não posso porque eu tenho que dar para a sala inteira. Então dê estrelinha, dê carimbos. Faça alguma coisa, dê consequência positiva. Reforce o comportamento do seu aluno para cumprir. Quando ele não cumpre, você não pode reforçar. Você pode até ajudar ele a cumprir. Como que a gente ajuda? Adapta o material, fica mais fácil para a criança fazer, e eu vou pegar e vou ajudar mesmo, vou lá, posso pegar na mão da criança, posso falar qual que era a resposta, mas eu preciso que ele cumpra. O primeiro objetivo meu é que ele cumpra a demanda, não que ele acerte. Não estou ensinando o conceito em si, eu estou ensinando a ser aluno. Ser aluno é assim. Sentar na cadeirinha, fazer atividade, receber recompensa positiva, é isso que a gente quer que o aluno faça. Então, assim eu começo a tirar a fuga de demanda. Essas são as 4 funções do comportamento, gente. São os 4 motivos pelos quais a gente se comporta. E aí você pode me perguntar, adulto também? Sim, gente. Todos nós fazemos isso. Às vezes a gente faz alguma coisa em casa porque a gente quer ter atenção. Então eu vou lá, faço uma comida, porque aí alguém vai me elogiar, gostou muito da minha comida. E se eu faço a comida e ninguém fala nada? Falo, ai, gente, não vou fazer mais isso não, ninguém fala da minha comida. Porque eu queria ter atenção, queria ter esse elogio aí do que eu fiz. Às vezes a gente está passando na rua, sabe quando você vê uma pessoa que você não vê faz 5 anos? Sabe aquela situação meio chata? Faz 5 anos. Você tinha que ter falado com ela, acabou não falando, perdeu um pouco o contato. E aí vocês vão acabar se cumprimentando. E aí fica naquela situação estranha. Aí você atravessa a rua. Nossa, eu vou atravessar a rua que eu não preciso cumprimentar com ela. Qual que é a função do meu comportamento? Fuga de demanda. Existe uma demanda de conversar com a pessoa que eu estou fugindo. Eu não quero conversar com ela, então eu atravesso a rua, finge que não vi, ela finge que não me viu. Tá tudo certo. Isso é a nossa vida, gente. Eu me comporto de forma a trabalhar para ganhar item de preferência, que é dinheiro. Com dinheiro eu compro outras coisas que eu quero. Eu falo, como eu falei para vocês, eu abano o meu corpo quando eu tô com calor, a função do meu comportamento é sensorial. Então, as funções de comportamento são essas e ocorrem com todo mundo. Quando eu sei a função, eu consigo modificar esse comportamento de uma forma mais precisa. Isso que eu espero que vocês consigam fazer como professores, gente. Vocês querem aprender isso realmente? A gente está aqui para ajudar na SensoPeg, com os cursos online, com os cursos presenciais, que é isso que a gente preza para os nossos professores, para os nossos alunos que são professores, para os profissionais de educação. Que a gente tenha técnicas precisas, que a gente ajude o aluno de uma forma correta, que a gente não fique fazendo tentativa e erro com esse aluno. Para isso foi criada a análise funcional. E é assim que a gente avalia problema de comportamento no contexto educacional. Ok? Era isso que eu tinha para falar hoje. Eu vou só passar a finalização. Então, o que eu quero dizer na conclusão aqui? Simplesinha. A análise funcional é essencial na escola por possibilitar ao professor
ações mais acertadas de redução de comportamentos inadequados. A gente precisa ter essa precisão no ensino. A educação às vezes falha nisso, a gente fica fazendo tentativas. Não vamos fazer mais isso, gente. Vamos analisar para usar a técnica perfeita ou a técnica mais provável de funcionar, porque às vezes a gente pode errar, né, na nossa análise. E uma frasezinha para a gente terminar. Do Murray Sidman é um cara importantíssimo para análise do comportamento e ele diz que diplomacia coercitiva nos torna um perdedor final. Reforçamento positivo poderia não funcionar, mas não pode piorar. O que ele quer dizer com isso aqui? Não vamos coagir os nossos alunos a se comportar como a gente quer, porque isso vai nos tornar um perdedor. Sabe aquela técnica que a gente tem? Ó, ou você faz a tarefa ou deixa você sem recreio? Isso que eu estou fazendo é coagir o meu aluno. Eu estou obrigando ele a se comportar da forma que eu quero, porque senão eu vou dar uma punição para ele. Então, falar, ó, ou você faz o que eu quero, ou você vai ficar de castigo, hein? Isso nos torna um perdedor no final das contas, porque eu posso fazer esse aluno se comportar de forma a terminar a tarefa através de reforço positivo. Eu vou elogiar o comportamento dele, eu vou dar estrelinha, eu vou dar a consequência que aumenta o comportamento dele. Eu estou dando exemplos de reforço, viu, gente? Isso, reforço é aquilo que aumenta o comportamento. Então, eu vou reforçar o comportamento do aluno para que ele termine a tarefa antes do recreio. Eu não preciso falar para ele que eu vou deixar ele sem recreio se ele não terminar. Eu vou reforçar o comportamento de fazer a tarefa. Isso é o legal. Isso é o principal. É isso que eu quero ver vocês fazendo. Ok? Aqui também eu tenho, só para concluir, vocês podem tirar um print da tela. Vou tentar tirar a minha imagem aqui, não sei se eu sei tirar, acho que eu não sei, mas aqui dá para ver. Vocês podem tirar um print dessa tela aí e procurar as referências que eu utilizei, que são os livros que falam de análise funcional e que me inspiraram nesse trabalho. Entre eles estão alguns estudos muito importantes, do Iwata, a gente tem o Cooper, que é o livro mais usado na análise do comportamento, para orientar os trabalhos de vocês. Skinner, falando de análise do comportamento, a gente tem todos os principais teóricos para vocês se inspirarem. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado a aula, espero que a gente tenha outras oportunidades no futuro, ok? Então, meu muito obrigado e até a nossa próxima aula. Abraço!